terceiro ano A, oi, terceiro ano B. Ontem eu estava numa aula online com meus alunos e uma aluna minha me perguntou, bem engraçado: maestra, qual é o nome do seu cachorro? Aí eu não tenho cachorro. Maestra, em todos os seus vídeos eu consigo escutar um latido de cachorro. Gente, agora a Nick tá quietinha. A Nick é a cachorrinha da minha vizinha. E como essa cachorra tá sem passear, ela não tá podendo, a dona dela não tá podendo passear com ela tá um pouco estressada. Então ela fica quase o dia todo latindo. Então, deixa a cachorrinha ser feliz. Vamos deixar ela latir, mas nada que prejudique a compreensão e também a altura da minha voz para explicar a tarefinha para vocês, entenderam? Então, tá. Eu sou a maestra Mariana, como vocês já sabem, e eu vim explicar a nossa disciplina de hoje, nesse 6 de abril, quinta-feira. Hoje, a nossa disciplina é a disciplina de História. Vocês irão realizar, dando continuidade na unidade 3 do nosso livro, as páginas 40 à página 43. Essas páginas são bem interessantes. Eu acho que vocês vão adorar fazer essas tarefas, hein? Mas antes de começar a explicar o conteúdo dessas páginas, aprofundarmos um pouco mais sobre ele, vamos relembrar um pouquinho o que vocês estudaram na aula passada. Aí ela começou. Na aula passada, vocês deram início à unidade 3, estudaram um pouquinho, leram textos sobre migrações humanas, leram também sobre os primeiros deslocamentos humanos e puderam observar, fazer uma leitura de um mapa que demonstra os caminhos do ser humano para a América. Esse mapinha está na página 38, ele é muito interessante. Só que, antes, eu quero retomar com vocês 3 conceitos. Migrar, emigrantes e imigrantes. Eu coloquei a câmera bem próxima ao monitor, à televisão, para que vocês possam acompanhar também a leitura dos textos do slide, tá bom? Migrar, mudar de país ou de um local para outro dentro do mesmo país. Migrar é quando você muda de um país para outro ou muda de um local para outro local dentro do mesmo país. Migrar, mudar de país ou de um local para outro dentro do mesmo país. Eu estarei migrando, por exemplo, se uma pessoa que mora na Itália e essa pessoa precisa mudar para outro país, ela está migrando. A mesma coisa acontece se essa pessoa mudar de um local para outro dentro da própria Itália, tá bom? As pessoas que saem do local onde vivem para se estabelecer em outro são chamadas de emigrantes. É o caso do início da unidade 3, que aparece aquela pintura a óleo. E essa pintura tem o nome de emigrantes. É porque aquelas pessoas estão saindo do seu país, estão saindo de um local para se estabelecer, para viverem em outro país ou local. Compreendido? Quando chegam ao destino, são considerados imigrantes no novo local. Por exemplo, aquelas pessoas do início da unidade 3, elas estavam saindo da Itália e vindo para o Brasil. Quando elas chegaram no Brasil, passaram a morar no Brasil, elas passaram a ser chamadas de imigrantes. Beleza? A primeira página que vocês irão realizar é a página 40. Só que para vocês responderem essas questõezinhas da página 40, vocês vão precisar voltar lá no mapinha da página 38. Esse mapa aqui mostra os caminhos do ser humano para a América.
Essas setas que estão em vermelho são os caminhos que o ser humano percorreu a pé, andando. E as setinhas que estão em lilás ou roxo, como vocês preferirem, são os caminhos que as pessoas percorreram de barco. Tá bom? Barco, navio. A pé, de barco. Nesse mapa vocês também vão encontrar setinhas que apontam de onde o ser humano se originou. O ser humano se originou da África. A origem do ser humano vem do continente africano. Vocês também poderão observar nesse mapa 6 grandes extensões de terra cercadas pelas águas dos oceanos. Vocês conseguem observar? São extensões de terra bem grandes que são cercadas pelos oceanos. Aqui nós conseguimos enxergar essas extensões de terra. Essas extensões de terra também são chamadas de continentes. Atualmente são considerados 6 continentes. São eles: África, Europa, Antártida, Oceania, Ásia e América, tá? Vocês conseguem observar esses 6 continentes aqui também nesse mapa. Quais são, maestra? África, Europa, Antártida, Oceania, Ásia e América. Nós temos 6 continentes, tá bom? Aqui na página 40, vocês irão, continuando a página 40, na questão 3, vocês irão ler um cordel para responder a questão seguinte. Eu vou ler para vocês, esse cordel aqui fala um pouco do sofrimento do povo sertanejo, e eu preciso que vocês prestem muita atenção que cordéis, maestra, o que é um cordel? São folhetos contendo poemas populares expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao seu nome. A maioria dos poemas possui rimas, certo? E não é diferente com esse cordel da página 40, em que vocês irão realizar a leitura. Tudo se torna um tormento se não chove no sertão. Secam açudes, riachos, fazendo rachar o chão. A lavoura não floresce e o nordestino padece por falta de água e pão. A fome se manifesta. Por falta do chão molhado, não tem milho para a galinha, nem pasto verde para o gado. O sertanejo padece e às vezes até falece, de tanto ser flagelado. Esse cordel, esse poema é bem forte. O que significa flagelado? Vítima de calamidade, catástrofe, aflito, atormentado. Leiam atentamente e respondam qual é o principal problema do sertão. O que falta no sertão que provoca tanta tristeza? Tudo se torna um tormento se não chove no sertão, cegam açudes, riachos, fazendo rachar o chão. Leiam e façam uma resposta bem elaborada. Uma das características mais marcantes do cordel é a xilografura, que ilustra a capa dos folhetos. Maestra, que palavra estranha. O que é xilografura? Eu trouxe para vocês o significado. A técnica é rústica, ou seja, grosseira. Passa-se tinta sobre uma figura entalhada e pressiona-se essa matriz sobre o papel, como se fosse um carimbo. Entenderam? Depois que vocês realizarem a página 40, eu
peço que vocês assistam ao vídeo Chegada dos Portugueses. Eu mandei o link está na mensagem que foi enviada hoje para vocês. Acessem esse link e assistam atentamente esse vídeo. Mas o que esse vídeo retrata? Ele retrata como foi o primeiro contato dos portugueses e os indígenas, como foi essa chegada e como essa relação harmônica que se tinha no começo foi mudando ao longo do tempo. Assistam antes de partir para a página 41, combinado? Na página 41 tem um título: Trocas e conflitos indígenas e portugueses. Você sabe dizer quem foram os estrangeiros que chegaram ao Brasil em 1500? Será que vocês saberão me falar? Pense sobre isso. Leia um texto, marque com marca-texto, combinado? Como uma forma de ampliar um pouco o nosso conhecimento acerca desse tema, eu trouxe algumas informações complementares. Nós sabemos que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Mas você sabe o dia que isso aconteceu? Esse dia está próximo? O dia 22 de abril é marcado em nosso país como o dia do descobrimento do Brasil. Ou seja, o dia que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Então, dia 22 de abril agora, farão exatamente 520 anos que os portugueses chegaram ao Brasil. Eles chegaram ao Brasil pois eles estavam realizando uma expedição de Pedro Álvares Cabral. Essa expedição tinha uma missão dupla. Eles saíram de Portugal com duas intenções. A primeira, a investigação das possibilidades de Portugal na América e a compra de especiarias na Índia. Eles não podiam imaginar que eles iriam encontrar um país do tamanho do Brasil. Então foi por acaso, foi por sorte. Por muito tempo acreditou-se que essa chegada tinha acontecido no dia 3 de maio, mas a descoberta da carta de Vaz de Caminha, ele era escrivão da esquadra de Cabral, confirmou a real data, dia 22 de abril. Se vocês tiverem tempo depois, pesquisem no YouTube Cartas de Pedro Vaz de Caminha. Traz informações super interessantes. A linguagem é um pouco complexa, porque naquela época a linguagem era diferente, claro. E vai falar um pouco sobre a impressão dos portugueses no primeiro momento, quando eles avistaram os índios, quando eles passaram a conhecer o povo indígena, tá bom? É uma dica de pesquisa. Vocês irão realizar a leitura atenta da página 42. Prestem atenção nesse trecho. O texto citado nessa página, esse textinho, reforça o tipo de trabalho executado pelos indígenas e o caráter de desigualdade e de exploração dessa relação. Como eu já disse, o primeiro contato, nos primeiros anos da relação entre os portugueses e os indígenas era harmônica. Eles trocavam mercadorias, os indígenas ensinavam técnicas, caça, plantio para os portugueses. Só que com o passar do tempo, os portugueses começaram a colocar os indígenas para realizarem aquelas tarefas que eles não queriam. Começaram a querer escravizar o povo indígena. Isso gerou vários conflitos e quem saiu perdendo? Os indígenas, é claro. Vários já tinham morrido devido às doenças que eles haviam trago e vários também morreram em conflitos. Os colonizadores trouxeram consigo doenças, as quais os indígenas não eram imunes, uma vez que nunca haviam entrado em contato com elas. O nosso organismo
ele vai se fortalecendo de acordo com o que nós somos expostos. Por exemplo, se eu já gripei, o meu organismo cria anticorpos para que eu não gripe mais como da outra vez. Só que os indígenas não possuíam esses anticorpos. Então, eles pegavam todas essas doenças e a maioria que adoeciam acabavam falecendo. Alguns exemplos são a varíola, a malária, a tuberculose, a peste bubônica e a febre amarela. Essas doenças causaram a morte de milhares de indígenas. Antes de partir para a página 43, eu quero que vocês acessem o link da canção Pomar do grupo Palavra Cantada. Escutem essa canção, ela é bem legal, bem divertida. Tentem reparar nos vários frutos e árvores que essa canção cita, porque você vai precisar prestar muita atenção para você responder o exercício número 3 da página 43. Na página 43, na questão 3, fala assim: desembaralhe as letras e descubra o nome da árvore que ajuda a saciar a sede na floresta. É essa árvore aqui que você vai desembaralhar as letras e encontrar o nome dela. O nome dessa árvore aparece logo no início da nossa canção Pomar, do grupo Palavra Cantada. Trouxe uma frase. O faz parte da flora brasileira, conhecida por sua diversidade, que deve ser valorizada e respeitada como parte de um patrimônio natural do nosso país. Essa árvore é respeitada como parte do patrimônio natural do nosso país. Na questão número 4 da página 43, vocês irão ler a letra da canção e responder as questões relativas a essa letra. Essa canção aqui ela é bem bacana, ela é do Toquinho e também do Paulo César, os dois juntos comporam essa música. Vocês encontram ela no YouTube, se vocês tiverem curiosidade de escutar. Faça a leitura atenta dessa letra e responda as questões A, B e C. Combinado? Capriche nas tarefas. Não deixe passar nada. Quando vocês terminarem, eu quero que vocês gravem um vídeo de até, no máximo, 50 segundos, falando o que mais vocês gostaram de aprender na nossa aula de história de hoje. Realizou as páginas 40 até 43, gravou um vídeo de até 50 segundos, falando o que vocês mais gostaram de aprender na nossa aula de história, encaminhe tudo para sua maestra, tá bom? Um grande beijo. Amanhã nós iremos nos ver novamente na aula de educação financeira. Capriche, não deixe de fazer nada e tchau, tchau.